Boa noite para todos. Jesus nos abençoe. É um motivo de muita alegria estar de volta para os nossos estudos das quintas-feiras. Alguém vindo a casa a primeira vez? Sejam bem-vindos, que Jesus possa envolver, acolher a todos. Nós iniciamos abraçando também aos nossos amigos que nos acompanham através da rede Amigo Espírita, pela transmissão que se faz pela Rádio Amigo 3, também a Rádio Brasil Espírita de Maceió, os nossos web amigos que estão acompanhando no chat do YouTube, do Facebook, do site da FEAC, que todos estejamos integrados, irmanados na casa de Kardec, de sorte que a nossa noite seja produtiva para todos, que o ambiente se estabeleça em bases da fraternidade, da igualdade e, acima de tudo, da fraternidade. Bom, nós trabalhamos com o estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, publicada esta em 18 de abril de 1857, em Paris, obra que foi toda coordenada por Allan Kardec, composta por 1019 questões, formuladas por Kardec e por outros companheiros, respondida pelos espíritos superiores sob a tutela de Jesus. Nós estamos trabalhando na parte quarta, na segunda parte, aliás, do capítulo 4, intitulado Da Pluralidade das Existências. Estamos no tópico Ideias Inatas, sendo que na última semana nós trabalhamos a questão 219 e 220. Eu vou ler a questão 220, porque ela ficou bem para o finalzinho do estudo, e já emendo com a leitura da 221, e aí a gente passa para as considerações. Vamos lá. Pergunta 220. Pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais? Deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Resposta: sim, desde que conspurcou a sua inteligência ou a utilizou mal. Ademais, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência, por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Esta, então, fica em estado latente, para reaparecer mais tarde. Kardec, então, volta com a questão 221. Dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem, mesmo selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? Resposta: é uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho amiudamente abafa esse sentimento. Aí Kardec fez uma subpergunta. Serão devidas a esta mesma lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita, que se observam em todos os povos? Resposta: esta doutrina é tão antiga quanto o mundo. Tal motivo porque em toda parte a encontramos, o que constitui prova de que é verdadeira.
conservando a intuição do seu estado de espírito, o espírito encarnado tem instintivamente consciência do mundo invisível. Mas os preconceitos, bastas vezes, falseiam essa ideia, e a ignorância lhe mistura a superstição. Bom, então nós vamos observar que a questão 220, 221 e esse subitem aqui, que é 221A, elas vão como que concluir esse episódio, né, esse capítulo, de uma forma que nos ajuda a fazer uma reminiscência aqui. Vamos retroceder desde a questão até 218, porque o tópico é ideias inatas. Vem dizer para nós em síntese o seguinte: que quando nós reencarnamos, nós trazemos na nossa bagagem espiritual todas as nossas aquisições de ordem moral, espiritual, psicológica, emocional, sentimental, enfim. O espírito é herdeiro de si mesmo. O poeta diz: o espírito é herdeiro dos milênios. Ou seja, nós construímos uma história, e essa história, ela que promove o nosso estágio atual. A reencarnação é uma lei divina. Ela não foi inventada pelos homens. Tanto que na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre o objetivo dela. E os Espíritos respondem: Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Sem a reencarnação, não dá para se conceber, não dá para discutir a evolução. Nós vamos encontrar no livro A Gênese, que é a última obra escrita por Allan Kardec, que é, vamos dizer assim, a conclusão, o fechamento, é o momento áureo de Allan Kardec, porque ele foi um espírito de uma capacidade extraordinária. Para ele ter escrito a doutrina espírita em tão pouco tempo, é uma coisa assim absurda. Tamanha a precisão, a concisão, a coerência, a didática. Isso é para espírito escolhido no mundo espiritual a dedo por Jesus. Só que Kardec teve pouco tempo. Kardec nasceu em 1804. Ele foi se deparar com um fenômeno mediúnico em 1855. Ele desencarnou em 1869. Para vocês terem uma ideia. Então, o Livro dos Espíritos foi publicado em 1858. Então, ele trabalhou pela doutrina de 1858 até 1869. Com livros publicados, né? Porque ele começou em 55. Então, nós pomos aqui 15 anos. Para escrever uma doutrina dessa, só pode ser espírito que traz uma bagagem extraordinária. Não é? Eu não vou entrar nos méritos, não vou ficar dando dados aqui sobre Kardec, porque senão a gente vai fugir do tema. Mas a própria personalidade e a vida do Kardec nos mostra o que vem a ser ideias inatas. Porque é impossível um espírito lidar por tão pouco tempo com revelações espirituais e traduzi-la num corpo doutrinário com tanta magnitude que é a doutrina espírita. Kardec diz assim, que no dia que a ciência humana, apontar algum erro da doutrina espírita, a doutrina espírita tem que ser revista em toda a sua base. E até hoje a ciência não desautorizou o espiritismo em nada. Pelo contrário,
O Espiritismo é que chama a ciência para caminhar. É óbvio que a ciência, o papel da ciência é estudar a matéria. A ciência tem que trabalhar com fatos e dados. Não é? Ela tem que mensurar. A ciência humana é diferente da ciência espiritual. Porque a ciência espiritual, a chamada metapsíquica, ela trabalha com elaborações filosóficas também, embora com predicados de intuição. A doutrina espírita não tem o objetivo de estudar a matéria. O espiritismo não veio disputar espaço com a ciência. Cada um no seu quadrado, certo? Mas o objetivo da doutrina espírita é estudar o espírito. Que a ciência humana, não estuda com tanta autoridade quanto o espiritismo. Embora já existam ciências humanas que estudam a psicologia do espírito. Mas a psicologia transitória de um espírito encarnado. A ciência da psique não entra nos padrões da psicologia mais ampliada, que vai envolver vidas pregressas. Embora já tenha ramos da ciência que já flutuam um pouco nessa área. Estuda, por exemplo, a regressão de memória. Alguns ramos da ciência, a regressão chega no feto, né? Chega ali no nascimento da criança. Já existe aqueles que se aprofundam mais, que conseguem ir para um outro território, que é muito subjetivo, que é levar o espírito a relembrar fatos de vidas passadas. Então, esse desdobramento de vidas passadas, a ciência humana ainda tateia num departamento ainda muito obscuro, certo? Mas chegar-se-á o tempo em que lidar com as vidas pregressas é uma terapêutica fundamental para se resolver uma série de questões de ordem psicológica da atualidade. E até para tratar de doenças somáticas que as suas matrizes se encontram no campo mental. Mente sã, corpo sã. Então, Jesus trabalha conosco, nos auxiliando nesse processo de iluminação. Porque a religião essencial que todo espírito necessita é a religião que purifica o psiquismo, que ilumina a alma. Isso é um anseio de todos nós. Então, intuitivamente, o espírito é imortalista. O indivíduo mais materialista, mais ateu que você encontrar por aí, no fundo, ele tem lampejos intuitivos sobre a imortalidade. Tanto que na hora do aperto pode saber que ele vai pedir algum tipo de ajuda. Não vai, Nicolau? Você já passou aperto? Na hora do aperto, né? Aonde que o filho está chorando e a mãe não pode ouvir, a gente busca recurso. Imagina um indivíduo ateu materialista na hora da desencarnação. O que passa na cabeça dele? Ele simplesmente se entrega para a morte? O instinto de conservação dele vai ser acionado. E na hora que estiver sendo acionado, aí brotam um ponto luminoso que todos nós temos na nossa intimidade, que a ciência hoje já consegue registrar. Esse ponto luminoso é chamado ponto de Deus. Alguns dão esse termo, ponto de Deus. O outro, ponto espiritual. É a expressão luminosa que o nosso psiquismo aciona. Quando, por exemplo, você faz uma prece, quando você está em busca de uma conexão com frequências diferenciadas. Para isso, você naturalmente tem que se harmonizar. Você tem que sair desse mundo objetivo, que macera, que consome, que aperta, que traz tantas dificuldades para nós e que nós precisamos para aprender a desenvolver. Então nós estamos na Terra para evoluir, certo?
não para ser escravo da matéria. Nós estamos na Terra para aprender realmente a viver como espíritos. Parece uma dicotomia, né? Para a gente refletir como somos infantis. Nós elegemos a quinta-feira para vir à casa de Kardec, para estudar a doutrina espírita, fazer as nossas preces e encontrar com amigos. Não é? Para muitos aqui é a quinta-feira. O que a gente faz nos outros dias? O que a gente trabalha no sentido de cuidar da nossa essência espiritual? Isso é uma pergunta respeitosa. Caso Alberto, eu sou dona de casa. Tem tempo? Não. O negócio acontece lá na velocidade, ok. O outro trabalha ali, o outro tem outra atividade. Tudo bem. Não estou discutindo responsabilidades, tarefas. Mas esse nosso comportamento de procurar Deus um dia na semana ou em alguns momentos, ele é uma manifestação importante que brota da nossa intimidade, porque isso não é imposto. Você procura porque você precisa e quer. Não é verdade? Nós saímos daquela época que mamãe falou que tem que ir à missa. Isso foi no século XVIII. Tá bom? Simbolicamente. Nós estamos vindo aqui porque a gente concebe a iluminação. Já é uma concepção nossa. Ela não é imposta, ela brota. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Mas a gente faz isso de uma forma muito tímida. Então, nós não valorizamos a oração. Eu falei um ponto de Deus, não falei um ponto de luz? A gente faz prece, muitas vezes, muito mais por rotina, por obrigação, do que efetivamente utilizamos do recurso da prece como um manancial que alimenta, a prece como uma fonte inspiradora para nós agirmos. Na hora do embate, a prece como um recurso que nos coloca elementos para resolver, para se ajustar, para vencer um óbice, um perigo. Esse é o papel da oração. A conexão. Você dialoga com o seu mentor espiritual? Você tem, viu? Tem sim. Sabe por quê? Porque todos têm. Todos possuímos. Isso é um dos tesouros mais extraordinários, mais valiosos que nós temos na vida e a gente não valoriza porque não conhece. Porque desconhece. Essa vozinha que de vez em quando encanta, poetiza, é uma voz de alguém que te ama. Quando é uma voz bondosa. Porque tem outras vozes que ouvimos que querem a nossa derrocada. Faz isso, vai ali, cuidado. Mas tem isso? Tem. Porque todos somos médiums. Observem bem a doutrina espírita como ela é atual. Por isso que os espíritos estão dizendo aqui para Kardec, na questão 221A, serão devidas a esta mesma lembrança, né, de crenças relativas à doutrina espírita, que se encontra em todos os povos. Os espíritos falam assim, essa doutrina é tão antiga quanto o mundo. Obviamente que eles estão falando doutrina espírita, que é tão antiga quanto o mundo, no seu sentido de intuições quanto à imortalidade, à mediunidade, que eu estou me referindo aqui, à reencarnação. Porque o espiritismo, como doutrina organizada, veio em 1857. O mundo teve que caminhar. Maturidade. Jesus disse, é necessário que eu vá para que o Consolador venha. O Espírito de verdade. Quando ele vier, vai lembrar vocês de tudo que eu tenho dito e dizer muito mais. Porque vós não podeis suportar o que eu tenho para dizer. Está escrito. No Evangelho de João, no capítulo 14. E nós já ouvimos isso em muitas missas, já lemos isso muitas vezes. Que Espírito que é? Espírito Santo.
É a pombinha que desce na cabeça das pessoas, as pessoas... Com todo respeito, que existem milhões de pessoas que acreditam. Isso é um dogma de fé. Espírito Santo. Aqui para nós, com todo respeito, vou repetir. Não é aqui para nós é no seu sentido de a matéria a ser estudada para o futuro. Não é Espírito Santo como pombinha, que vai baixar na cabeça daqueles que Deus manda a pombinha baixar. Privilegiados. Ou então porque cumpriram algum procedimento e a pombinha vai chegar ali e estacionar. Não. Isso é infantilidade. Porque Deus não privilegia ninguém. Se ele privilegiasse, ele não seria Deus. Ele é justiça. Ele dá a cada um segundo as suas obras. Então, quando Jesus define esse a cada um segundo as suas obras, ele tá falando para nós sobre uma palavrinha muito em voga atualmente chamado meritocracia. Meritocracia. A religião da heteronomia, ou seja, as religiões que impõem medo, culpa, hierarquia, prêmio, culpa, melhor dizendo, prêmios que privilegia, que estabelece sanções. Estas ideias foram desenvolvidas pelos homens. Isso é política humana, que materializou a política divina. Deus não pune ninguém. Deus não castiga ninguém, não. Como assim, Carlos Alberto? Somos nós que somos responsáveis pelo nosso destino. Jesus veio ao mundo para inaugurar um processo de maturação da humanidade extraordinária que nós ainda não compreendemos. Por isso é que ele se refere a Deus como Pai. E um Pai justo, um Pai amoroso. Aí ele fala assim: se vós que sois pais não vão dar pedra e nem serpente para os vossos filhos, Deus é que vai dar pedra e serpente para filho? Não. Deus não quer a morte do pecador. Expressão paulina. Deus proporciona para nós resolver o pecado. O que é o pecado? No dizer de Allan Kardec, uma expressão extraordinária no livro A Gênese, ele fala que o pecado nada mais é do que o espírito que infringe uma lei. Quando infringimos uma lei, nós só infringimos porque nós estamos falhando diante de uma ordenação. Como que nós vamos falhar? Ou por que nós vamos falhar diante de uma ordenação? Nós falhamos por incompetência, ou porque não queremos seguir essa ordenação. Qual é a ordenação, Carlos Alberto? Ela está escrita tem alguma constituição aí para a gente estudar? Não. A ordenação, ou a lei divina, ela está inserida na sua consciência. É a questão 621 de O Livro dos Espíritos. A minha consciência falou assim: não vá de blusa de frio. Eu falei assim: eu vou. Só para ter o prazer de tirar. Porque o negócio aqui vira uma panela de pressão, meu amigo. É magnetismo para todo lado. Hein? Energia de todo tipo. A lei está esculpida na sua consciência. À medida em que nós vamos crescendo, vamos nos aprimorando, nós vamos compreendendo esta lei com mais tranquilidade. Corroborados, auxiliados por um fator determinante na evolução que se chama dor.
que é a dor. O poeta lá da Úmbria, o nosso discípulo amado, João Evangelista, que volta, reencarna, e vai viver lá na Úmbria, e ficou conhecido como Francisco de Assis. É o mesmo espírito. João, o discípulo amado. Francisco de Assis falava que a dor é anjo. O anjo bendito da dor. Para tratar a dor como anjo, o indivíduo tem que ter muito amor. E muita sabedoria, porque não adianta só amor. Ele tem que ter sabedoria. Para compreender que a dor, numa expressão de Emmanuel, o espírito benfeitor desse Brasil, e que foi também mentor de Chico Xavier, primeiro escritor desse país, Manuel da Nóbrega, é o Emmanuel, esse espírito que a gente reverencia. O Emmanuel diz assim: a dor é para a vida o que o buril é para a pedra, o mármore sem forma. Portanto, a dor é um buril de luz. Então a dor nos visita porque fomos nós que atraímos a dor. Quando eu infrinjo a lei, deixa eu voltar, que está escrita na minha consciência e que eu vou descobrindo a cada passo, a cada nova descoberta, eu estarei diante da minha consciência. Por isso, a consciência de um espírito primitivo, ela se revela de uma forma primitiva. Está claro? Quanto mais você tem equipamentos mais sofisticados, as coisas se fazem de uma maneira mais produtiva, não é assim? Mais rápida. Não é assim que nós estamos lidando com a tecnologia? Olha a velocidade das informações. Antigamente, chegava por... A carta ia através dos carteiros, atravessava com burro, né, com animal, ia de navio. Hoje, você quer mandar uma mensagem, é na hora. Puf! Segundos a mensagem está lá. Então, significa que a inteligência, utilizada de uma forma produtiva, desenvolveu recursos, ferramentas, que fazem com que a informação seja instantânea. Então, antes, o espírito primitivo, para ele compreender o mecanismo da evolução, ele precisava de muitos elementos que ainda não tinham sido desenvolvidos. Então, como que estes espíritos, em fases infantis, poderiam ser cobrados no que remonta à informação, à maneira de processar o entendimento, quanto esses espíritos que estão reencarnados aqui agora, no século XXI? Kardec explica isso no livro da Gênesis. Então, se a justiça divina cobrasse lá daqueles espíritos que viveram nos tempos de Jesus, da mesma maneira que elas cobram daqueles que vivem hoje 2000 anos depois, essa justiça divina não seria justiça coisa nenhuma. Então, é óbvio, é mais do que claro, é límpido, que somos hoje aqueles mesmos espíritos que vivemos lá atrás, com muitas dificuldades. E que hoje desenvolvemos, quanto à humanidade, muitas coisas importantes. Nunca o homem foi tão evoluído quanto agora. Intelecto, vamos dizer assim, nessa sociedade materialista. Nós atingimos o ápice. Né? Hoje você desliga uma televisão com um comando mental, já é possível. Antigamente aquela briga, né? Vai lá, troca de canal. Não, agora é sua vez. A televisão lá na frente, todo mundo se reunia. Olha que beleza que era. Aí ia lá no seletor. Já quebrou o seletor na sua mão? Já quebrou. Lá em casa tinha uma televisão Telefunken. Eu fui lá no seletor muito rápido. Tinha um que se regulava a imagem para ela ficar mais nítida. Hein? O outro você mudava de canal. E até o 12. Hein? 12, canal 12.
Aí o seletor quebrava, nossa, confusão. Né? Aí cada hora eu ia trocar de canal. E olha que na época tinha uns 2 ou 3 ou 4 canais. Né? Quando inaugurava um canal novo, nós fazia até festa para ver o canal novo. Hoje você liga uma televisão aí, 200 canais. Hein? Não precisa de ir lá mais no seletor. Aí nós ficamos preguiçosos, porque ninguém levanta mais. Cada um no seu quarto. Só para falar da atualidade, porque eu estou muito sério hoje. Vamos brincar um tiquinho? Aí está todo mundo assistindo o mesmo programa. Mesmo programa. Moram 4 dentro da casa. 4 televisões ligadas, cada um num lugar. Todo mundo assistindo a mesma coisa. Cada um na sua zona de conforto. Naquele mundinho que ele estabeleceu como sua zona de acomodação. Ninguém conversa com ninguém. Aí o tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua numa boa. Hein? Nossa, Casa Aberta agora ficou antigo. Não existe nem Bamerindos mais, hein? Quanto mais caderneta de poupança nesse país cheio de crise. E a vida passa. Daqui a pouco, esses 4 foram cada um para um lugar e perderam a oportunidade do convívio. Nós vamos encontrar no Sermão da Montanha, Jesus dizendo assim, capítulo 7 de Mateus: reconciliai depressa com teu adversário enquanto está a caminho com ele. Se nós estamos reencarnados no mesmo clã, eu vou colocar como adversários os adversários que nós temos dentro da gente. Tá bom? Para não falar que os outros são adversários. Nós temos que elevar o padrão. Então eu vou dizer que os outros representam os adversários que estão aqui dentro. Ok? Se você não conviver, você não vai vê-los. Você não vai ter oportunidade de lidar com as suas imperfeições. Viva sozinho. Pode ser que você encontre um oásis de bênção. Pode ser que você esteja vivendo num ambiente espiritualizado. Só escuta a música clássica. Silêncio pleno. Mas mendigos de luzes. Porque a luz se faz no atrito, na energia. Luz se faz no convívio. Amando, perdoando, compreendendo. Então, a bênção da reencarnação, ela vai nos auxiliando para que nós atinjamos, como agora, um ponto de evolução nessa condição que nos coloca diante da nossa realidade, que para uma grande parte da humanidade se apresenta como uma realidade muito carente, muito necessitada de sublimação. Por isso, eu posso concluir aqui com vocês, sem medo de errar, que nós evoluímos beleza intelectualmente, mas continuamos, quanto humanidade, muito carentes da realização espiritual. Por isso é que nós vamos encontrar tantas incongruências, tantas contradições na sociedade, tanta falta de amor e tanta violência que campeia nesse mundo. Então, religião, na sua essência, é iluminação. Essa iluminação brota de dentro da gente. E os contextos religiosos de fora deveriam nos ajudar a reencontrar essa luz. Mas nós temos que compreender que estes núcleos são transitórios. Porque há de chegar um tempo que não teremos mais necessidade de religiões lá de fora. Porque a religião verdadeira estará instaurada dentro do nosso coração. Ficou claro? Tudo bem? Podemos caminhar? Bom, então, voltando ao ponto mais detalhado da nossa conversa, pode o espírito mudando de corpo perder suas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Então, como nós vamos retornar, algumas faculdades
podem ficar adormecidas. Então, fomos artistas. A vida é uma arte, né? Mas faz de conta que a gente teve aí uma experiência mais contundente na área da arte. Não necessariamente você vai lidar com a arte hoje, no seu sentido de se dedicar com tanta pujança quanto antes. Você vai perder esse pendor, essa faculdade? Não. Ela está guardada dentro de você. Ela está guardada dentro de você. Adormecida. Você estará sendo convidado para desenvolver outras faculdades. A vida é muito extraordinária nesse sentido. O tempo todo nós estamos sendo convidados, então, a lembrar do que a gente já aprendeu, a permitir que ressurja os valores que estão guardadinhos. E, por outro lado, nós estamos também sendo convidados a implementar outras ações que vão desenvolver outras faculdades. Esse ponto para nós é extremamente importante. Porque o nosso assunto aqui sobre ideias inatas, conforme vocês já viram até nos estudos anteriores, não está focado em relembrar detalhes de vidas pregressas. O foco aqui não é identificar quem fomos, no seu sentido personalístico. Eu chamei João, Maria, vivi na Escandinávia, vivi lá no Cazaquistão, vivi aqui no Brasil. Isso para nós, nesse momento, não é importante. Porque se fosse importante, você iria se lembrar naturalmente. Então Deus nos concede o véu do esquecimento, para que a gente possa, numa nova encarnação, iniciar um novo processo de ascensão. Que é óbvio que nessa vida, como eu disse, você estará cuidando de coisas que estão pendentes de vidas pregressas. Isso só não está claro para nós, porque não pode ficar bem estabelecido, porque nós não temos ainda maturidade psicológica suficiente para lidar com estes problemas que estão, vamos dizer assim, sendo trabalhados de uma forma velada. Somos passionais, somos infantis emocionalmente. Eu sei que aqui tem muita gente bem estabelecida, que não tem mais melindre, que não tem mais ciúme, que não lida com o sentimento de posse. Eu sei, então vocês me perdoem, porque na verdade eu estou falando primeiro para mim mesmo, segundo, nós temos um grupo enorme aqui de pessoas na internet que estão nos acompanhando, não é, Denise? Então vocês estão fora disso aqui. Esse povo aqui de Belo Horizonte é muito evoluído. Hein? Mineiro, ai meu Deus. Gostou? Mineiro, ai meu Deus. Maravilhoso esse povo. Bom, fiquei bem com eles, fiquei mal com a turma. Eu acho que eu tenho que ficar bem com eles, porque vocês já me conhecem. Daqui a pouco vai ter manifestação ali, eu vou para a fogueira também. Mas eu quero dizer o seguinte. Imaginemos, viu, Marina? Se você tivesse uma informação detalhada sobre uma persona que vive com você, não é? Sei lá, seu irmão, uma pessoa que você tem muitas dificuldades de relacionamento. Pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser, enfim. Aí você está num perrengue danado, como a gente fala aqui no interior, né, de Minas. Você está oh meu Deus, um ramerrão, uma luta para conviver. Um dia está bem, outro dia está mal, outro dia pior. Né? Tem umas histórias assim. Aí você passa a ter uma informação que esta pessoa que você luta a duras penas para ter uma relação razoável,
Você passa a ter uma informação que essa pessoa te prejudicou no passado. Por exemplo, você era uma mãe, vamos inventar uma história, e por conta dessa pessoa chegou lá a sua família foi dizimada a mando dessa pessoa. Você tinha filhos, e daí a tragédia se instaurou. Pergunto a você, será que se você soubesse disso em detalhes, você continuaria disposta a lutar por uma convivência razoável? Ou você poderia, como diz na gíria aí do povo, chutar a barraca com a estrutura toda? Em todos os sentidos. E o que, em alguns casos, pode chegar até nas vias de fato. O indivíduo pode sair para querer cobrar, vingar os feitos do passado. Por que a gente esquece? Porque a lei que impera no universo é a lei de amor. Jesus é a representação máxima dessa lei. E a lição extraordinária da cruz é a lição do perdão. Ele sofreu, foi supliciado, em momento algum ele reclamou. Ele imputou culpa a quem quer que seja. Ele disse, é necessário que tudo aconteça para que se cumpra as Escrituras. Quais Escrituras, gente? É a Escritura do aprendizado. Ele já estava muito acima dessas questões humanas. A condição espiritual de Jesus não colocava-o na cota de alguém que estava se reajustando. Não. Porque existe a expiação, face aos equívocos, ou falhar com a lei, vai definir expiação. Não pagamento de uma conta que alguém imputou. Certinho? Você tira a visão de alguém. Vamos na lei de Italião que a gente entende fácil. Se eu for ficar muito ensaboando aqui, passando, não é? Muito óleo, daqui a pouco eu vou ter que passar óleo de peroba. Alguém vai falar assim, a cara não queima, não? Vamos lá. Quem não sabe o que é óleo de peroba, por favor, consulte o Google. Os antigos sabem o que eu estou falando. Porque eu chamo o famoso cara de pau, né? Tem que passar óleo de peroba. Só para vocês darem uma risada. Você prejudica uma pessoa. Você prejudica uma pessoa. Você manda desligar um aparelho porque você quer receber herança. Vamos nos fatos. Vamos na realidade que acontece por aí. O médico chega e fala assim, olha, não tem mais jeito não. Doutor! Se a família autorizar. Os jornais estão cheios de casos assim. Costuma ter casos que antes do médico falar que já não tem mais jeito, o indivíduo fala assim, não tem jeito mesmo, né, doutor? Em outros casos, o médico chega e fala, não tem mais jeito. Aí ele só está esperando o médico completar a frase e fala assim, aperta o stop, desliga. Eutanásia para receber herança. Aí o indivíduo está acelerando a desencarnação de alguém com o objetivo material. Se o indivíduo está passando por aquele problema, é porque existe um fator de reajuste dele. Ninguém fica em coma por acaso. E existe um fator chamado providência divina. O indivíduo está no hospital. Ele está sob a tutela dos espíritos amigos que estão cuidando dele, para que ele vá até o último momento que ele vai dar conta. E isso é importante para ele, para o aprendizado do espírito. Nós conhecemos casos de indivíduo que fica anos no aparelho e depois retoma. Não tem caso assim? E que narra experiências no chamado quase-morte. Nós conhecemos N casos, atendemos isso em centro espírita aqui há tantos anos.
Não é? O indivíduo voltou, recobrou, recomeçou. Existem casos que ele não vai retomar o corpo físico para continuar a reencarnação. Vai chegar um momento que ele vai desencarnar. Agora, acelerar isso é estar atuando, é estar intervindo num assunto que não é de nossa competência. Ali tem uma vida. Da mesma forma que se tem uma gravidez, tem vida. Ninguém tem o direito de suspender a vida. Ninguém na Terra. Salvo quando ou é a mãe ou é a criança. Opta pela vida da mãe, porque a mãe pode gerar de novo, em tese. Isso aí está estabelecido na ciência humana. Isso é legal. E os espíritos respaldam isso aqui no Livro dos Espíritos. Certinho? Está vendo o espiritismo e ciência? Então aqui tem misericórdia, mas tem sabedoria também. Ok? Agora, suspender a vida é assumir uma grave responsabilidade. E que vai chegar-se um tempo que nós teremos que responder perante esta responsabilidade que nós assumimos. Entenderam aí? Então existe um mecanismo chamado expiação. E existem outros processos que são o mecanismo do aprendizado, das provas. Então nós estamos aqui na Terra vivendo provas pelas quais nós vamos dar ou não o atestado de que estamos em busca da vivência das leis divinas que se manifestam na nossa consciência, de acordo com o nosso grau evolutivo. Entenderam o que eu estou dizendo? A consciência tem muito a ver com isso aqui, ó, com o coração. Não briga com a vida, não. Porque senão a vida vai te devolver. Como eu disse, não porque alguém vai nos imputar alguma coisa, mas de acordo com o que a gente sente, a gente pensa. De acordo com o que a gente pensa, nós agimos. E de acordo com as nossas ações, é natural que nós recolhamos o que nós semeamos. Isso é básico, gente. Nós estamos vendo isso o tempo todo. Agora, quando a gente fala em providência divina e intervenção do alto, nós estamos dizendo que os espíritos nos auxiliam amenizando as nossas dores. Porque espírito bondoso, uma mãe gosta de ver um filho sofrendo? A mãe vai estar junto do filho, não vai? Eu gosto do exemplo de mãe. Os pais ficam assim, no caso aberto, puxam uma sardinha para as mães. Eles no caso aberto não falam da gente que somos pais. Mas eu estou bem com vocês, eu tenho que ficar melhor é com as mães. Porque tem muitos aí que são pães. Já ouviu falar nisso? Pães. Tem muito pães hoje, não tem? Que é pão... Puxa vida. Que é pai e que é mãe também. Não tem umas histórias assim? Então, tendo oportunidades maravilhosas. Mas eu falo das mães é porque a mulher tem uma desenvoltura de sentimento mais elaborada do que os homens. Isso é natural. Em tese. Em tese, tá bom? Agora eu vou ficar bem com os homens. Porque tem muitas que estão tendo a oportunidade de desenvolverem o que outros homens já desenvolveram. Porque alguns desses homens podem até já ter vivido experiências como mulheres. E outras mulheres que têm dificuldade estão experienciando agora como mulheres o que aprenderam em teoria como homens. Então vamos com calma. Eu não estou generalizando. Eu estou trazendo aspectos para se pensar quanto o assunto é a evolução e o amor de Deus. Então Deus não espera que soframos.
Deus não imputa, como eu disse, castigo. Mas se nós arrebanhamos por opção coisas complicadas, nós vamos ter que resolver com as complicações que nós arrebanhamos. Então nós estamos vendo a sociedade, vamos ser práticos, uma sociedade consumista, materialista, um mundo de competição. É ou não é? Competição em todos os níveis. Se discute muito a questão da corrupção, da violência no nosso meio, não é? De um país de muita crise. Na verdade, tudo isso acontece por conta que os espíritos que agem assim se pautam no interesse pessoal. Só pensam em si. Esse é o pior vício da humanidade, o interesse pessoal. Está escrito aqui no Livro dos Espíritos. Abram aí a questão 893 em diante. O interesse pessoal é que macula. O interesse pessoal, ele se pauta em orgulho e em egoísmo. São cânceres. Egoísmo é a pior chaga da humanidade. Entendamos bem. Então, nesse mundo em que estamos vivendo, em que tem pessoas enriquecendo ilicitamente, irresponsavelmente, vão lá no final do mês, recebem os seus milhares de reais, estão pouco se lixando para milhões que estão abandonados nos guetos, nos hospitais públicos, crianças abandonadas sem escolas nas ruas, estão pouco se lixando. Em alguns casos, indivíduos com responsabilidade, porque têm o poder nas mãos de autorizar ou de impedir. O indivíduo que opera com esta indiferença, com esse egoísmo, com esse personalismo, qual é o nível de responsabilidade dele? Aí, vamos perguntar para nós mesmos. Na justiça divina, isso fica impune? Mas nós acabamos de falar o que Kardec nos ensina. Existe um tribunal, existe juiz, existe acusadores lá no mundo espiritual para recolher estes que na terra estão semeando discórdia, que vão para a internet para incitar rebeliões, incitar a balbúrdia. O indivíduo que pega um microfone, que faz uma convocação de pessoas para fazer qualquer coisa que vá contra a ética, a lógica, a justiça, a fraternidade, ele está assumindo uma grave responsabilidade nesse assunto. Então, esse mesmo microfone que é utilizado para desviar mentes infantis, porque quem escuta e faz são crianças manipuladas, que têm o seu grau de responsabilidade. Mas o líder, entenda o que eu estou dizendo, numa escala de responsabilidade, o líder tem mais comprometimento do que o liderado. Concorda? O que acontecerá com esse indivíduo que está auxiliando para que pessoas se desviem, deixem de ouvir a voz da consciência? Amanhã irão naturalmente se despertar para o que fizeram. Costuma a cadeia aqui ajudar, mas costuma essa cadeia ser depois. Porque quem semeia discórdia está criando algemas na sua própria intimidade. Quando infringimos a lei, há de chegar um tempo que nós vamos entender isso. Certo? Costuma precisar de tempo.
Costuma o indivíduo precisar chegar numa idade lá da frente para falar assim, puxa vida, o que eu fiz com 30 anos foi uma grande bobagem. Vou conversar com a turma mais antiga aqui. Não é assim, gente, que acontece conosco? Nossa, para que eu fiz aquilo? Mas na época, aí a gente tem um discurso bonito. Mas na época eu não sabia. Tô livre. Advogado. Vamos contratar advogado para se defender da sua própria consciência. Está tudo aqui dentro dos nossos arquétipos, né? Mas aí vem a promotoria. Mas tu fez. Ministério Público Espiritual vai dizer, bom, mas aqui... Aí o indivíduo está lá no quarto dele, se preparando para dormir. Aí tem aqui um tribunal todo instaurado. O que está acontecendo com esse indivíduo? Ele está descobrindo o fato e ressignificando os acontecimentos. É naturalmente um processo que apresenta para o indivíduo um momento muito especial, que é o da maturidade. A descoberta, ela tem a ver com a maturidade. Vamos dizer assim, uma maturidade embrionária. Porque depois que ele descobre, Allan Kardec ensina para nós no livro Céu e Inferno. Naturalmente, esse tribunal já chama expiação para ele. Tem coisa pior do que você descobrir que fez a lambança? Não é duro? Já começa a expiação. Já é doloroso. As consequências são dolorosas. Aí, a expiação vai nos remeter para um segundo estágio, que é o do arrependimento. A reparação. Então, toda expiação traz por consequência a reparação. Agora, a reparação, ela, naturalmente, vai nos auxiliar para sublimar esta expiação. Então, nós vamos ter que reparar, fazendo coisas novas, mas também cuidando do que ficou. É como se você fosse ter que fazer uma reforma. E a gente sabe que reforma não é simples. É melhor construir do que reformar. Já reformou sua casa? Porque não acaba. Aí o pedreiro falou que ficava em 200. Já está em 5.000. E ele falou que era um mês. Já tem 1 ano e 2 meses de obra. E é poeira que ninguém suporta. Complexo, não é? O dano está ali. Então, à medida que a reforma vai acontecendo, é que a gente vai verificando a repercussão em função daquele ato, daquela escolha. A dizer o seguinte, que a gente não sabe. Nós somos ainda muito tímidos, nós somos ainda muito infantis para ver o grau de responsabilidade que está nas nossas mãos, no que remonta aos relacionamentos que nós temos, seja em nível íntimo, próximo, um pouco distante, ou até as nossas relações sociais. Eu acabei de falar aqui de um líder que pega o microfone. Ou seja, esse microfone aqui, ele tá falando para nós sobre o envolvimento nosso na sociedade. Cada um tem um microfone de acordo com o que ele pode usar. Alguns se comunicam com dezenas, outros com centenas, alguns com milhares. Existem espíritos que estão se comunicando com milhões de pessoas. E hoje, com a internet, isso não está fácil, não. O indivíduo posta lá, vamos fazer uma bagunça? Daqui a pouco, o mundo inteiro está ouvindo que ele está chamando para bagunça. Pensa bem o que é resolver isso depois. Não é uma vida que a gente vai precisar, não. Afirma Emmanuel no livro A Caminho da Luz que Roma, o Império Romano, representa para nós exatamente esse contexto social que nós vivemos. Roma do império, Roma do comércio, Roma das disputas, Roma da política, Roma da leviandade, Roma da irresponsabilidade, Roma do direito, Roma da família básica, enfim. Roma representa a cidade.
É onde que nós estamos vivendo. Roma tinha uma missão com Jesus: pavimentar as ruas do mundo, para que através dessas ruas o evangelho pudesse ser levado para todas as gentes. Aí Emmanuel diz assim: mas Roma desviou dos propósitos do alto. Roma se conspurcou na vaidade, no egoísmo. Os Césares fizeram séquitos. As procissões que vocês assistem no movimento católico nada mais são do que apenas uma cópia-cola das procissões que aconteciam em Roma, quando, por exemplo, os generais chegavam com as pilhagens de guerra e entravam pela Via Ápia admirados pelo povo. César era o representante máximo, Augustus. Então o que nós fizemos com o catolicismo em colocar a imagem de Jesus e seguindo todo aquele procedimento? É cópia-cola. Para vocês verem como que nós somos infantis. E Jesus nunca, em momento algum, ele disse que queria seguidores para admirá-lo. Ele apontava o caminho dos céus. Mas ele dizia que cada um tinha que seguir com seus próprios passos, com o apoio dele. Então ele não estava lá na frente. Ele está do lado. E tomara que ele esteja dentro. Quando a gente abrir o coração para o amor realmente espargir. Então César se comprometeram com os homens. E através da história humana, os Césares vão se resgatando, vão se redirecionando nas misérias humanas. Então, quando nós encontramos toda a contradição materializada de um mundo de competição, de materialismo, de tantas desigualdades sociais, olha o que eu vou dizer. À luz do espiritismo cristão, os que hoje passam pelas provas foram os mesmos que promovemos a dor em algum momento da nossa trajetória. Nada está no mundo sem a ótica, sem a proteção do alto. Mesmo nos ambientes mais confusos, lá existe a providência divina. Porque a treva se resolve com a treva. A dor, ela se ajusta para que todos nós um dia realmente nos deslindemos, emancipemos, desvinculando deste procedimento que encarcera e a gente não percebe. A ignorância mata. A falta de educação entristece. Enquanto o mundo não se voltar para os movimentos de educação e de fraternidade, continuaremos a ver apenas a alteração no palco, na ribalta dos atores. Mas a peça é a mesma. O enredo é um só. Como define Emmanuel. A história se repete. O estado anárquico romano é o estado que nós encontramos aqui. Na Argentina, lá no Egito, nos Estados Unidos. Nos países mais civilizados. Lá também tem morticínio. Nos países tidos como de primeiro mundo, com igualdade social muito bem resolvida, lá também existe mazelas da alma. Lá também existe depressão, obsessão. Ou seja,
O nosso planeta é uma escola, mas também é um grande hospital. É um grande hospital chamado amor, que tem a ala psicológica, que tem a ala para cuidar das terapias das mais diversas, tem a ala das reclusões, da psiquiatria complexa. Existem alas nesse hospital que são verdadeiras cadeias, porque tem espíritos que não podem ficar soltos, porque eles causam grandes problemas. Então, a cela, a cadeia, ela é pedagógica. Diz Emmanuel que a cadeia é uma oportunidade para que o espírito possa repensar, para que ele possa se reajustar, para depois ele voltar. O que hoje em dia a gente chama de inserção social. Porque Deus não vai manter o preso eternamente como nós julgávamos na teoria dos infernos eternos. Isso é infantilidade. Novamente, nós voltamos a dizer: Deus é Deus do amor e dos vivos. Então, todos nós estamos, por fim, candidatos a superar essas questões. Graças a Deus, podemos dizer que nesse momento estamos tendo nas mãos um recurso que grande parte da sociedade não tem: o Evangelho. Sem Jesus, a nossa vida vai continuar bem amarradinha nos nossos interesses pessoais, porque o Evangelho proporciona vencer o interesse pessoal, amando sempre. Jesus nos coloca na condição de aprendizes de uma matéria chamada serviço. Então nós estudamos doutrina espírita para aprender a servir melhor. Eu não estudo doutrina espírita para ninguém me servir. Ou melhor, para alguém me servir. Eu não estou aqui em busca de privilégios. Nós estamos aqui porque precisamos de sair dessa acomodação. Ou vamos querer continuar doentes? Até quando eu vou precisar de muleta? Até quando eu vou precisar de pedir ajuda? Até quando eu vou fomentar a dependência, que muitas vezes é necessária, a dependência do remédio, a dependência de alguém para ajudar até trocar a fralda, a empurrar a cadeira de roda, a dependência no seu sentido do apoio psicológico, a dependência de uma relação, porque se tirar, o indivíduo cai. Atendemos casos aí na sociedade que as pessoas, em nome da libertação, das peias, da cadeia, chutam tudo para o alto. E vão descobrir lá na frente que o que até então era tratado como algema era porto seguro. Perde o rumo. E vai se deparar com uma realidade complexa. Porque se nós estamos envolvidos com responsabilidades que foram alinhavadas pelos espíritos conosco antes de reencarnarmos, guardem isso, viu, gente? Tudo que está acontecendo conosco tem uma motivação, que é o nosso despertar espiritual, que é a nossa desenvoltura moral e espiritual, que é o engrandecimento do amor. Tudo isso foi planejado. Nós reencarnamos para evoluir, mas nós viemos com um projeto debaixo do braço. Os espíritos que eu me referi como anjos guardiões, ou benfeitores espirituais, eles estão o tempo todo nos estimulando a perseverar, porque eles estão vendo o que a gente não vê. Eles sabem da importância da família, dos amigos, da tarefa, do trabalho.
Então, vez por outra, eles falam assim, meu filho, você vai julgar para o alto? Faço não. Mas, ao mesmo tempo, eles nos dão uma chave intitulada livre-arbítrio. Porque os espíritos superiores, eles não interferem nas nossas escolhas. Porque se eles fizerem isso, eles não seriam educadores. O educador respeita a escolha do educando, embora muitas vezes com peso no coração, porque está vendo que essa escolha vai trazer dificuldades. Muitas manifestações no chat, Denise. Eu gostaria de fazer um comentário primeiro de uma irmã que ela disse que depois que ela conheceu o Espiritismo e passou a estudar o Evangelho, que muitas coisas mudaram na vida dela. E ela pensou assim, quantas coisas eu poderia ter feito diferente. E hoje ela se sente grata por tantas coisas terem melhorado em sua vida. Nossos queridos irmãos do chat entraram muito em sintonia com o estudo referente à ignorância. Que muito das questões que a gente passa aqui na Terra é devido a essa ignorância que você mesmo falou. E que ao mesmo tempo que estamos perdidos e muitos de nós atordoados, existe também um amparo muito grande dos nossos amigos espirituais. E que tem muitas coisas boas acontecendo. Tá? Muito bem, obrigado. A todos os participantes, nós gostaríamos de conversar com todos detalhadamente. Mas eu os convido para que a gente possa fazer uma reunião, quando mais tarde, um pouquinho, a gente pode encontrar no mundo espiritual e a gente bate um papo sem ter que olhar para o relógio. Eu vou trazer aqui, quem dera eu pudesse comentar, mas só de uma forma assim, bem geral, uma passagem que está no Evangelho de Lucas, intitulado A Parábola do Rico e Lázaro. O texto é um pouco longo, mas vamos lá. É importante aqui para a gente encaixar com essa alusão que estamos fazendo sobre a questão da descoberta da maturidade e, ao mesmo tempo, das dificuldades por não implementar na vida prática o que a vida está nos indicando para realizar. A parábola do rico e Lázaro. Jesus conta essa parábola para auxiliar o nosso entendimento. E Lucas escreveu assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta do rico. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Olha que interessante. Prestaram atenção nesse texto? Só nesse versículo aqui já dá 3 horas de conversa. Mas o mendigo morreu. E ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu, só foi sepultado. Pegaram? E no Hades era como era chamado pelos judeus o mundo espiritual. Ergueu os olhos e, estando em tormentos, o rico, e viu ao longe Abraão, o pai das nações, né, dos povos. E Lázaro estava no seio de Abraão. Quem que era Lázaro? E clamando, o rico clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro, ele estava vendo Lázaro,
Manda Lázaro. Ele está acostumado a mandar no Lázaro, quando ele estava na terra, né? Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Nesta chama. Chama de quê? E com sede. Disse, porém, Abraão: filho. A misericórdia aqui. Ele vai tratar o rico como filho. Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida? E Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disto está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe então Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Eles têm a doutrina espírita. Eles têm Allan Kardec. Tem Emmanuel. Tem André Luiz. Que eles ouçam-os. Disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscite. A doutrina espírita está em todos os lugares que falam do bem. Porque, na verdade, a doutrina espírita esclarece tudo que está posto pelos espíritos superiores sob a coordenação de Jesus. Aqui, essa passagem, nós podemos trabalhar elas em vários sentidos. Nós poderíamos fazer um estudo aqui durante meses dessa passagem. Mas vamos, de uma forma breve, porque o tempo exige, refletir sobre alguns aspectos. Estávamos falando sobre maturidade. Estávamos nos referindo ao despertamento. Estávamos falando sobre a lei de causa e efeito. E agora, nós temos aqui um exemplo prático que foi apresentado por Jesus, numa linguagem judaica. Porque eles conheciam, os judeus estudavam os 10 mandamentos. Eles estudavam a Torá. Então eles tinham ali todo um roteiro para ser estudado e ser implementado na intimidade deles. Como todos aqueles que estão em busca dessa iluminação, seja na denominação religiosa que for. Se para seguir, a dica é viver. Então, se você é católico, seja um bom católico. Se você é budista, é evangélico, seja a doutrina que for, põe em prática. Não fique só no exterior. Porque aqui o exemplo é de um rico. Jesus estava falando que os ricos todos vão sofrer no além, porque foram ricos, e todos os pobres serão bem-aventurados no mundo espiritual? Lógico que não.
Ele está falando sobre riqueza espiritual e pobreza espiritual. Começa por aí. Porque independente da condição social, todos nós estamos sendo convidados para ouvir, para estudar Moisés e os profetas. A doutrina, a religião que você professa. Nós que somos espíritas, nós estamos sendo convidados a estudar a Escritura Divina à luz do Espiritismo. E o Espiritismo se apoia na doutrina que foi codificada por Allan Kardec. O que tiver com Kardec, o que não tiver com Kardec, não é Espiritismo. Ponto. Mas a questão é viver. O Chico Xavier, certa feita, diz que, graças a Deus, Allan Kardec escreveu assim, que fora da caridade não há salvação. Porque se Allan Kardec tivesse escrito que fora do Espiritismo não há salvação, o Espiritismo não ia servir para ele, para o Chico Xavier. Óbvio que o Chico, na sua humildade e no seu respeito a Allan Kardec, estava dizendo de uma forma extraordinária que o negócio é viver, não é se intelectualizar, não é ficar inchado de conhecimento. Porque na intimidade todos nós temos o germe da perfeição. E nós precisamos de fazer com que esse germe ele possa frutificar, crescer, dar vida, semente, para que a roda do progresso da vida se perpetue. Aí ele está falando também de consequências. O rico aqui vivia regaladamente ao termo. Quer dizer, todos os recursos que ele tinha, ele se apropriou indebitamente. Porque os recursos que nós temos, na verdade, não são nossos. São empréstimos. Ou você, quando desencarnar, vai levar para o lado de lá. Caixão tem gaveta? Um dos grandes desafios nossos na Terra é aprender a se desapegar. Porque o interesse pessoal é que nos faz apegar. Tem espírito que desencarna. Sabe como é que é o Hades para ele? O mundo espiritual? É o mesmo ambiente que ele vivia. Tem espírito que desencarna e não sai de casa. Vocês sabiam disso? Continua lá cultuando o quarto dele. Continua lá cuidando das coisas dele, da fazenda dele, do dinheiro dele, do disco dele, do livro dele, da mulher dele, que a mulher era dele. Como ele também tinha outros objetos. Ou então, o homem era dela, que agora eu tenho que ficar bem com a outra ala. O homem era dela, e ó, a nega é minha, ninguém tasca que eu vi primeiro. Você lembra desse samba? É minha, a nega é minha. Isso era um samba extraordinário. Quer dizer, ninguém tasca que eu vi primeiro. Está falando do quê? Objeto. Está falando de ciúme. Está falando de posse. Mundo espiritual, desencarnação, é viajar e se desvincular. Querem ver? Eu gosto muito desse exemplo. Podemos avaliar como é que nós vamos desencarnar? Faz esse teste, chega em casa e fica assim, se eu morrer, que eu falo é assim, né? Se eu morrer, como é que será? Eu vou ficar livre disso aqui tudo? Ah, se começar a namorar, não, isso aqui, isso aqui é meu, você já vai observar que vai ter um desafio aí pela frente. Imagine você desencarnar e ficar tomando coisa de objeto material de pessoas. Desencarnou é para desencalhar. É para desencarnar. Estou brincando, viu, gente? Existem responsabilidades, existem amores, existem vínculos. Eles vão deixar de existir? Lógico que não. Mas você vai desencarnar. Você vai deixar de fazer parte do mundo dos humanos, dos encarnados. O que tu vai fazer ali? Você estará sendo convidada para outro ambiente, para outra convivência, para uma outra realidade, que é muito melhor. Olha que barato, não vai ter que pegar mais a linha verde da Cristiano Machado? Não vai ter que enfrentar mais o trânsito, pegar Uber, hein?
Uber, toda hora eu falo Uber, coitado do pessoal dos outros aplicativos. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Modo de expressar. Imagine que você tem que pagar a conta. Olha, Jesus, imposto de renda. Vocês fizeram a declaração? Imagine ter que votar. Papai do céu. No mundo do Brasil que você é obrigado a votar. Você sabe por que tu é obrigado a votar? Porque quanto mais ignorante, mais manipulado. Então se obriga o ignorante a ir votar, porque o ignorante manipulado é voto garantido. Já refletiram sobre isso? Para vocês verem qual que é o mundo, qual que é a realidade, qual que é a escala evolutiva que nós estamos vivendo. Então desencarnar é uma oportunidade de recomeçar uma nova vida, inclusive para se preparar para depois voltar. Agora eu queria deixar como reflexão final, o texto é longo, o final dessa passagem é linda. Jesus quem contou essa história. Ele está falando aqui do pedido, da intervenção, para que, olha, estão lá no mundo espiritual, por favor, vá lá na terra, avisa para minha mulher, para os meus filhos, aonde está minha apólice de seguro? Não. Vai lá, por favor, mande alguém para avisar que eu não morri. E que eu estou aqui sofrendo, pagando um preço alto, por não ter valorizado as coisas do Espírito. Jesus diz assim, na parábola. Abraão falou, não adianta. Se não estão ouvindo os sinais da vida, se não estão prestando atenção na consciência que está dizendo, eles não vão dar atenção mesmo que os mortos, mesmo que os espíritos se materializem aqui agora para dizer, para a gente não fazer. Imaginem, nós estamos aqui uma comunidade. Quantos parentes espirituais que vieram aqui porque vocês também vieram? Pensa nisso. Sua mãe, seu marido, seu filho, seu avô, aquele amigo querido, podem estar aqui com vocês. Se eles se materializassem aqui agora e falassem para nós o que eles encontraram e qual o perigo que nós estamos correndo, Jesus está dizendo que isso não seria suficiente para a gente deixar de fazer. Porque nós estamos aqui para ser provados. Nós estamos aqui para descobrir o real sentido da vida. E não adianta ninguém nos contar. Porque os conselhos são extraordinários. Mas quando não queremos ou não temos condição de ouvi-los, eles são como fogo fato. Afirma o poeta Belmiro Braga, espírito, através da mediunidade do Chico Xavier. Belmiro Braga foi um poeta que viveu em Juiz de Fora. O verso diz assim: rimas de outro mundo. Cheguei feliz ao meu porto. Estou mais moço e mais forte. Encontrei paz e conforto na vida depois da morte. E as rimas de outro norte que escreve o poeta morto. Com a ignorância proterva que a morte é o fim, o homem pensa, julgando no talo de erva a paisagem linda e imensa. Ah, feliz o que conserva as luzes doces da crença. Quanta gente corre, corre, ansiosa atrás do prazer. Sonha e chora, luta e morre, sem jamais o conhecer. Não há ninguém que se forre sobre a terra ao padecer. Fecha a bolsa da ambição. Não corras atrás da sorte. Venera a mão que te exorte.
nos dias de provação. Tem coragem, meu irmão, ninguém se acaba com a morte. No mundo vale quem tem um cifrão de prata ou de ouro, mas da morte ao soverdouro jamais escapa ninguém. No céu só vale o tesouro daquele que fez o bem. Que a tua alma em preces arda no fogo da devoção. Deus é Pai que nunca tarda no caminho da aflição. Nas mágoas do mundo guarda a fé do teu coração. Entre a fé e o fanatismo, muito espírito se engana. A primeira ampara e irmana. O segundo é o dogmatismo, goela aberta de um abismo na estrada da vida humana. A terra, para quem sente, ainda é Torre de Babel, onde a prática desmente as ilusões do papel. Muita boca sorridente, corações de lodo e fel. Suporta a dor que te cobre, na estrada espinhosa e má. Quem é rico, quem é nobre, a essa estrada voltará. É uma aventura ser pobre, com a bênção que Deus nos dá. Na vida sempre supus, sem muita filosofia, que, em prol do reino da luz, basta, na terra sombria, que o homem siga Jesus, que a mulher siga Maria. Só assim a terra sombria se transformará num coração erguido para resplandecer a luz que dimana verdadeiramente do nosso Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Que a santa doutrina espírita possa continuar nos inspirando, nos esclarecendo, para que nós possamos seguir adiante confiantes, com fé, com esperança, com caridade. Eis a senha da excelsa felicidade. Um beijo, um abraço a todos os nossos amigos que nos acompanharam dos seus lares. E a vocês, que Jesus possa amparar os vossos familiares, que o retorno para os seus lares se faça em segurança e que nós possamos retornar em breve para continuar estudando a doutrina espírita cristã. Ave Cristo, até a próxima oportunidade. Boa noite para todos. Nós agradecemos ao Carlos Alberto